Quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus e dizer da alegria de poder participar da conferência missionária que também marca o aniversário dessa igreja. Muito bom ouvir esses testemunhos missionários, de ver como Deus vem abençoando pessoas através não só daqueles que vocês têm enviado, mas também através do apoio que vocês têm dado, que, sem dúvida, é o que possibilita o alcance missionário. Eu creio que missões, elas são responsabilidade das igrejas locais. Hoje em dia é muito comum as igrejas se valerem dos serviços de juntas ou outras associações ou organismos que, por conta da complexidade do envio de missionários, particularmente para fora do país, prestam esse serviço à igreja, questão de visto, viagem, localização, por aí vai. O risco que a gente corre com isso é perder a visão de que missões é responsabilidade da igreja local. É responsabilidade da igreja local que não pode ser transferida no todo ou em parte para agências missionárias ou outros grupos que se propõem a fazer isso. Então, o que eu estou vendo aqui é missão sendo feita a partir da igreja local, o que me alegra bastante o coração. Eu fico feliz em poder participar desse evento que, de alguma forma, está ligado a essa visão que vocês têm. Queridos, hoje eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 3, verso 19. Nós iremos até o verso 31. Aqui o apóstolo Paulo nos dá o que pode ser considerado a mais completa exposição da doutrina da justificação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Romanos 3, de 19 até 31. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está a jactância, pois? Foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Até aqui a leitura da Escritura. Já oramos pedindo que Deus nos abençoasse durante esse momento. Sem demora, então, vamos para o nosso assunto. Recordando, ontem nós falamos que Romanos é uma carta missionária. Ela foi escrita pelo missionário Paulo, que queria anunciar o Evangelho na Espanha e precisava angariar o apoio da Igreja de Roma. Ele não é conhecido da Igreja de Roma e sabe que, nos seus planos de visitar a igreja, ao chegar lá, poderia ser questionado sobre os boatos e rumores acerca da sua pessoa e do seu ministério, do tipo que ele havia apostatado da fé do judaísmo, que persuadia os judeus a não seguirem mais os costumes e as práticas da lei de Moisés, e que a lei havia sido suplantada pela chegada de Jesus. Então, várias dessas questões, que eram questões bem cruciais no século I,
estavam no radar do apóstolo Paulo quando ele planeja essa viagem para Roma. Ele sabe que essas questões virão à tona. A carta aos Romanos, então, foi escrita por ele com vários objetivos. Primeiro, apresentar seu projeto missionário. Esse projeto está no capítulo 1 e no capítulo 15, onde ele diz abertamente que ele deseja passar um tempo na igreja de Roma e por ele ser apoiado para pregar o evangelho na Espanha. E que ele já tinha planejado fazer isso antes, uma visita a Roma, e que tinha sido impedido por conta do trabalho que ele tinha ali de plantação de igreja na bacia do Mediterrâneo. E uma vez concluído esse trabalho, ele agora estava pronto para se mover para um novo campo missionário, que é exatamente a Espanha. Então, ele escreve a carta para explicar seus planos à igreja, segundo, para manifestar seu desejo de ter o apoio dos irmãos, e terceiro, responder esses possíveis questionamentos, já esvaziar essas questões antecipadamente, fazendo uma exposição do evangelho que ele prega, dizendo quais são os pontos centrais da sua doutrina e da sua mensagem, para que dessa forma, quando chegasse em Roma, ele não chegasse assim, despercebido ou despreparado, ou a igreja não tivesse preparada para encontrar ou para receber aquilo que ele tem como proposta missionária. Nós vimos que Paulo divide a sua carta em várias partes, e agora eu me lembro que ontem eu só fiquei na primeira e na segunda, não é? Capítulos de 1 a 3, ele fala da perdição da raça humana, primeiro gentios, depois judeus. Metade do capítulo 3 até o 5, ele fala da justificação pela fé, como Deus justifica ambos os povos da mesma forma, pela fé em Cristo Jesus. Depois ele fala da santificação, capítulos 6, 7 e 8. Capítulo 6 ele fala da libertação do pecado, 7 ele fala da libertação da lei, e do 8 ele fala da vida no Espírito. Capítulos de 9 a 11, ele fala de Israel, qual é o papel de Israel nos planos de Deus depois da vinda de Cristo. E será que Deus abandonou o seu povo? Resta ainda alguma promessa, alguma esperança para a nação de Israel? Ele trata isso nesses 3 capítulos. No capítulo 12 até o fim, ele trata de questões práticas da igreja, relacionamento de judeus e gentios, uso dos dons espirituais. E no capítulo 14 e 15 ele fala mais, no capítulo 14 ele trata da questão da comida sacrificada a ídolos e de questões de guarda de dias sagrados, abstinência de alimentos, uma vez que a igreja de Roma era uma igreja onde tinha judeus e gentios convivendo juntos, problemas certamente apareceriam. Então Paulo dá aí uma orientação sobre como eles deveriam se comportar. E ele termina no capítulo 15, mais uma vez falando dos seus planos, e no 16 ele saúda um monte de gente que ele conhecia e que estava morando em Roma agora. Esse é o plano da carta, como eu disse, é uma carta missionária, embora seja, segundo a avaliação de alguns reformadores, a carta mais sistemática, teologicamente falando, que o apóstolo Paulo escreveu. E é verdade. Ela não se propõe a ser um compêndio de teologia, porque ele deixa de fora alguns temas importantes, eclesiologia, cristologia, que aparece, por exemplo, em Colossenses, e eclesiologia, que aparece mais em Efésios, não são tratados aqui, porque o alvo dele é somente expor aquilo que é necessário para ser recebido lá na igreja de Roma. Ontem nós vimos o início da carta aos Romanos, quando Paulo fala da condenação dos gentios diante de Deus. Não há ninguém reto diante de Deus ou ninguém inculpável, porque através da revelação natural, Deus se deu a conhecer a todos. A humanidade rejeita Deus, rejeita a sua revelação, e como resultado, Deus entrega a humanidade às suas próprias paixões, fazendo com que, ou permitindo que ela se afunde cada vez mais na violência, na imoralidade. Particularmente, nós estamos vendo aqui em determinadas perversões na área sexual. Hoje eu queria ver com vocês a explicação que Paulo faz no capítulo 3 do evangelho que ele prega. É como se fosse uma apresentação diante da igreja de Roma da sua mensagem, para que a igreja de Roma tomasse conhecimento, verificasse que Paulo está completamente de acordo com a mensagem dos apóstolos em Jerusalém,
e que ele não é nenhum mercenário aventureiro, mas ele prega o Evangelho conforme foi ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. Então está aí, é isso que nós acabamos de ler. Como eu disse, essa carta ela trata de vários temas relacionados com o povo judeu. E aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai ter que responder uma pergunta que ficou no ar depois do que ele disse no capítulo 2. Capítulo 2, ele fala da condenação de Israel, apesar de Israel ter recebido a lei de Deus. Os judeus vão ser condenados porque eles receberam a lei, mas não cumpriram. E aí então vem a pergunta: por que é que Deus então deu a lei? Se a lei não pode salvar e ninguém consegue se salvar através da lei, por que é que Deus deu a Moisés aquela legislação toda? E Moisés, por sua vez, passou para a nação de Israel como sendo expressão da vontade de Deus e do querer de Deus e da sua vontade. Ele vai responder isso aqui, e ao fazer isso, ele então já apresenta o plano de Deus para perdoar pecadores, salvar pecadores, que nós veremos então com mais detalhes à medida que a exposição prossegue. Então, em primeiro lugar, do verso 19 até o verso 20, Paulo explica por que é que Deus deu a lei. Depois, do verso 21 até o verso 24, ele faz 4 afirmações a respeito da doutrina da justificação pela fé, terminando com a base em que essa doutrina se apoia, que está aí no verso 24 a 25. E ele termina dizendo qual o propósito de Deus com esse caminho para justificar o pecador, que é manifestar a sua justiça, verso 25 e 26, e de 27 a 31 ele tira 4 ou 5 conclusões. Então, minha expectativa é que esse texto, que é um dos textos mais conhecidos da carta aos Romanos, e que essa doutrina que é distintiva do cristianismo evangélico e que foi grandemente explorada no bom sentido pelos reformadores na Reforma Protestante do século XVI, a expectativa é que a exposição reavive o coração dos irmãos, reafirme a sua convicção e que mostre o que é que nós temos de pregar a esse mundo perdido, conforme nós vimos no capítulo 1. Capítulo 1, o mundo está perdido. Capítulo 3, qual é a mensagem que o mundo precisa ouvir? Começando então com o propósito da lei. Paulo diz aqui que Deus deu a lei com 3 objetivos. Primeiro, para calar a boca de todo mundo. Verso 19. Tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. Deus deu a lei para calar a nossa boca. Ou seja, para que nenhum de nós possa trazer argumentos diante de Deus em nossa defesa, argumentando inocência ou mérito. A lei foi dada para calar a boca do homem pretensioso, arrogante, que pensa que tem qualquer mérito diante de Deus ou que Deus está obrigado a ele por algum motivo. A lei foi dada para isso. Em termos práticos, como isso funciona? Logo depois da minha conversão, em 1977, a maioria de vocês nem tinha nascido ainda, Deus me chamou para pregar o Evangelho no interior de Pernambuco. E eu fui para uma cidade chamada Gamileira, onde eu atuava como evangelista. Vendo a história dos obreiros aqui, dos missionários, eu me lembrei que um dia eu já estive nessa situação. E lá numa cidade chamada Gamileira, eu comecei a plantar uma igreja. Na verdade, revitalizar uma, que tinha decaído a ponto de que até o teto tinha sido derrubado. Então, a revitalização da igreja incluía, inclusive, uma reforma no prédio. Não só uma reforma do povo, mas uma reforma do prédio. Eu ia de porta em porta, batendo na porta, para oferecer porções bíblicas, novos testamentos, e se alguém abrisse a porta e desse a oportunidade, eu entrava e pregava o Evangelho. Eu me lembro de uma vez em que isso aconteceu. Um homem abriu a porta, um senhor já de alguma idade, e me convidou para entrar, serviu um café. E aí eu comecei a explicar para ele
o plano da redenção de Deus, e eu comecei, obviamente, com o primeiro ponto de que ele era um pecador, e que ele estava perdido, e que ele precisava de Cristo. E ele então começou a argumentar, dizendo que ele não era tão pecador assim, que havia gente pior do que ele, e falou do vizinho, né? Falou mal do vizinho, que ele considerava que era pior do que ele, e que ele, né, acreditava que tinha um bom coração e que Deus certamente se agradava dele, porque ele era uma pessoa boa, que não fazia mal a ninguém e que, portanto, de alguma maneira, estaria no favor de Deus. Eu perguntei se ele tinha uma Bíblia em casa, porque ele era católico, e ele disse que sim. Eu disse: eu quero ler na sua Bíblia católica. Vamos ler os 10 mandamentos. E é a mesma coisa, né, da Bíblia protestante, eu já sabia disso. E eu disse que nós vamos ler como Jesus ensinou a ler. Jesus ensinou a ler os mandamentos, lembrando que eles alcançam não só o comportamento externo, mas eles alcançam o coração e as intenções e os pensamentos. Portanto, onde diz não adulterarás, não está só proibindo o ato físico, mas está proibindo, inclusive, na mente, o cobiçar uma mulher ou desejar uma mulher que não seja sua. Então, vamos ler como Jesus ensinou. Aí começamos a ler. Primeiro mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Segundo, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando chegou mais ou menos no 8º mandamento, esse homem já estava com a boca calada. Quando terminou os 10 mandamentos, ele não tinha o que dizer. A lei foi dada para calar a boca de todo mundo, porque ela expressa a santidade de Deus e revela a pecaminosidade do homem, mostrando a justiça de Deus em nos castigar e o merecimento nosso de sermos eternamente punidos pelas transgressões diante de um Deus santo. A lei foi dada para que se cale toda a boca. Cala a boca de todo mundo. A lei de Deus faz isso. Segundo propósito: para que todo mundo seja culpável perante Deus. É o fim do verso 19. Todo mundo seja culpável diante de Deus, ou seja, a lei foi dada para que Deus possa imputar culpa a toda a humanidade, porque onde não tem lei, também não tem pecado. A lei caracteriza o pecado. A lei torna o pecado uma falta. Se a lei não dissesse que adulterar é pecado, por que seria? É porque a lei de Deus diz que é. Se Deus não tivesse dito, por que seria errado? Né? Que alguma entidade tem esse poder universal de colocar todo mundo debaixo de culpa por conta desse ato. Então, a lei foi dada para qualificar o pecado como transgressão diante de Deus e dizer que o salário do pecado é a morte. A lei foi dada para isso. Terceira coisa: a lei foi dada, final do verso 20, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei foi dada para nos dar não só o conhecimento, mas o pleno conhecimento do pecado. A lei tem essa particularidade, tem esse poder de nos trazer o pleno conhecimento do nosso pecado. Quando eu leio os mandamentos em oração diante de Deus, com sinceridade de coração, eu percebo toda a pecaminosidade do meu coração. A lei como que tem o poder de trazer o pecado à tona e torná-lo visível. Deixa eu tentar ilustrar o que eu estou dizendo para vocês. É como uma história que eu vi, uma ilustração que eu vi, que eu gosto de contar aqui. Eu não sei se é real, mas eu vou passar como eu recebi. Esse empresário muito inovador construiu há muito tempo atrás um grande prédio totalmente de vidro para sua empresa numa das vias mais movimentadas da cidade. E durante anos tudo correu muito bem. Ele mudou lá o gerente, o administrador do prédio, que tinha ideias novas e, preocupado com o patrimônio do patrão, propôs ao patrão o seguinte: por que o senhor não coloca uma placa dizendo é proibido jogar pedra no vidro? Porque é tudo de vidro. Já pensou, né? Alguém tem a ideia de jogar uma pedra
vai arrebentar tudo aí, coloca uma placa, é proibido jogar pedra no vidro. Não precisa dizer o que é que aconteceu no dia seguinte, quando colocaram a placa, e que nunca tinha acontecido antes. Ninguém tinha tido a ideia de jogar uma pedra, né? Mas na hora que a lei chegou, veio o desejo de fazer aquilo que é proibido, como aconteceu naquele colégio católico, onde a freira que ensinava Bíblia disse para os alunos: olha, vocês, os meninos aí, adolescentes, vocês devem ler todos os livros da Bíblia, menos Cantares de Salomão. Não leiam, porque é um livro erótico. É um livro que fala de amor sexual, vocês nunca deviam ir. Não precisa dizer o que é que os meninos foram ler na hora do recreio, né? Não precisa dizer. Então, a lei, ela tem essa propriedade. O problema não é a lei. A lei reflete a vontade santa e o caráter puro do nosso Deus, mas o problema é que ela foi dada para pessoas pecadoras, como vocês e como eu. Então, quando estamos debaixo da lei, todas as impurezas, toda a corrupção do meu coração, como que vem à tona? A lei tem o poder de fazer isso. Ela cala a minha boca, ela me enquadra como pecador e ela tira de mim o pior que eu tenho, qualificando o pecado como tal, me dando pleno conhecimento da corrupção do meu coração. Então, está claro porque é que a lei não salva. Está claro porque ninguém é salvo pelas obras da lei. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aos crentes de Roma, particularmente aos judeus que teriam questionamentos de Paulo. Por que você diz que ninguém se salva pela lei, Paulo? Por que Deus deu a lei? Que é isso? Que a salvação é pela graça, pela fé em Cristo? E as obras da lei? Paulo explica então por que Deus deu a lei. E de fato a lei foi dada para isso. No Antigo Testamento, ninguém era salvo pela lei. Ninguém se salvava pelo cumprimento dos requerimentos mosaicos. A salvação no Antigo Testamento era da mesma forma que é hoje, pela graça de Deus, mediante a fé no Messias, que haveria de vir, da mesma forma que nós hoje somos salvos pela fé no Messias, que já veio. Nem os crentes do Antigo Testamento viram Jesus e nem vocês. É pela fé, de lá para cá e de cá de volta. A fé dos crentes do Antigo Testamento olhava para o futuro, com base nas promessas, nos tipos, na própria lei que mostra que a gente precisa de um Salvador, não é? O objetivo da lei é dizer: você precisa de um Salvador. A fé no Antigo Testamento olhava para frente, para o futuro, quando esse Salvador viria. A nossa fé olha para trás, para o Salvador que já veio. Mas é a mesma fé em essência. A lei nunca salvou ninguém nunca foi salvo pelo cumprimento da lei. Paulo insiste nesse ponto, e ele vai voltar a esse assunto diversas vezes na carta. Ele insiste nesse ponto, porque agora ele quer apresentar a mensagem que ele prega e que representa a mensagem de Deus na sua forma completa agora, uma vez que Cristo veio, as promessas se cumpriram, os tipos se consumaram, já se consolidaram, realizaram. Nós não precisamos mais de todo aquele aparato do Antigo Testamento, do templo, dos altares, do sacerdócio, do sacrifício, dos animais. Tudo aquilo apontava para Cristo. Cristo veio, tudo aquilo foi consumado. Então a lei, ela teve o seu tempo e o seu propósito. Mas então, de que maneira Deus salva pecadores? Se não é pela lei, se não é pelos meus méritos, se não é pelo que eu faço, de que forma então Deus pode aceitar pecadores? E é o que Paulo começa a dizer a partir do verso 21. Mas, o mais aqui introduz a intervenção divina nessa situação de caos e de morte e de impotência espiritual. Mas agora, esse agora aqui é o que a gente chama de agora escatológico, que designa aquele tempo, aquele momento em que Deus intervém na história da redenção, na história humana, para realizar um ato salvador. E esse ato salvador foi a encarnação, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o agora. Mas agora, sem lei, isto é, sem os requerimentos da lei, ou, em outras palavras, sem qualquer exigência da parte de Deus,
sem qualquer exigência da parte de Deus, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Lembra da justiça de Deus que eu mencionei ontem? Capítulo 1, versos 16 e 17, a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus é a maneira, não é o atributo de que Deus é justo, mas a justiça de Deus em Paulo, aqui em Romanos, é essencialmente a maneira pela qual o Deus justo justifica pecadores culpados. É isso que a justiça de Deus significa. Agora, esse momento escatológico, sem lei, sem qualquer requisição, requerimento ou demanda da parte de Deus, se manifestou a justiça dele, ou seja, a maneira pela qual ele justifica pecadores, ele torna justos pessoas que são pecadores. E esse meio, ainda verso 21, é testemunhado pela lei e pelos profetas, embora a justiça de Deus não é com lei, embora seja sem lei, contudo não é sem o testemunho da lei e dos profetas. A lei testemunhava disso, quando ela levava o israelita a se curvar diante de Deus na sua impotência e no seu pecado e recorrer aos sacrifícios lá no altar para receber perdão e comunhão com Deus. Em última análise, a religião do Antigo Testamento era a religião da graça. Porque quando o israelita quebrava a lei, o que é que ele fazia? Ele corria para o tabernáculo, antes da monarquia, e depois de Salomão para o templo, onde estava o altar e onde estava o ministério levítico, o sacerdócio que administrava as ofertas e derramava o sangue em favor do povo de Israel e do israelita arrependido. Então, a lei apontava para Cristo e os profetas também. Os profetas anunciavam a chegada dessa administração nova da aliança da graça de Deus, a chegada do Messias. Cito apenas Isaías 53, que é o mais conhecido, quando parece que Isaías está ao pé da cruz, vendo Cristo morrer, 600 anos antes que acontecesse, ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelos nossos pecados, a culpa que devia cair sobre nós, caiu sobre ele. Os profetas, não só Isaías, mas todos os profetas falaram a respeito da justiça de Deus pela graça mediante a fé no Messias. Então, esse caminho que Paulo está pregando, ele não é algo novo. Isso é importante que Paulo diga para a comunidade judaica lá em Roma. Isso que ele está ensinando não é nada novo, mas é aquilo que os profetas e Moisés haviam anunciado. Portanto, não era nenhuma novidade. Ele não era um aventureiro que estava trazendo uma doutrina nova. Ele estava simplesmente ensinando aquilo que já estava na lei de Israel, no Antigo Testamento, nas escrituras hebraicas. Em seguida ele diz, ele explica no verso 22. Eu disse que aqui ele faz 5 afirmações a respeito da justificação. Estamos seguindo todas elas. No verso 22 ele diz assim: a justiça de Deus, digo, mediante a fé em Jesus Cristo. Pela primeira vez na carta, ele agora explica de que maneira Deus justifica pecadores. Deus faz isso mediante a fé em Jesus Cristo, seu Filho. A fé em Jesus Cristo é imputada, é atribuída por Deus ao pecador como justiça. E isso não é uma coisa que vem de nós. Isso é uma coisa que é dada por Deus. Deus me imputa a justiça, ele passa a me considerar como justo a partir do momento em que eu creio no seu Filho Jesus Cristo. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E isso, mais uma característica, para todos e sobre todos os que creem. Eu já expliquei que todos em Romanos quase sempre é judeus e gentios. Judeus e gentios. Justiça de Deus para todos e sobre todos que creem, quer seja o gentio que creia, quer seja o judeu que creia. Por que Deus estabeleceu um sistema de justificação que é igual para todos?
Verso 23. Pois todos, judeus e gentios, pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, ou seja, a humanidade toda. A humanidade era dividida naquela época em judeus e não judeus. Da perspectiva do judeu, era essa a única classificação que interessava, né? Os judeus e quem não é judeu. E Paulo, como judeu, está falando assim. Quando ele diz todos, ele quer dizer judeu e quem não é judeu. Envolve a humanidade toda. Ou seja, Deus tem somente um plano para justificar pecadores, que é mediante a fé em Jesus Cristo. E é dessa forma que ele justifica, torna justo diante dele o pecador. Porque não tem distinção, todos pecaram e carecem da graça de Deus, da glória de Deus. No verso 24, é a última característica dessa justiça de Deus mencionada por Paulo aqui, quando ele diz assim: sendo justificados, judeus e gentios que creem em Jesus Cristo, gratuitamente. Como se não bastasse, ele acrescenta, por sua graça. É como se a gente dissesse, é gratuito de graça grátis. Né? É uma espécie de redundância, pleonasmo, mas o objetivo é reforçar essa característica, que é de graça, que é gratuito, que é dado sem lei, sem condições, sem requerimentos da parte de Deus. E que, portanto, esse evangelho, essa mensagem, ela se adequa perfeitamente à humanidade que Paulo descreveu no capítulo 1 e que nós vimos ontem à noite. A humanidade perdida, impotente, debaixo da ira de Deus, completamente atolada em trevas, sem a menor condição de agradar a Deus, ignorante de Deus, seguindo seus próprios caminhos. O Evangelho de Cristo foi designado por Deus como sendo apropriado para o pecador caído, para o pecador em trevas, o pecador cego, impotente para se levantar. Ele é sem lei, ele é testemunhado pela lei e pelos profetas, ele é pela fé em Jesus Cristo, ele é para todos e sobre todos, e ele é gratuitamente pela sua graça, administrado por Deus a pecadores perdidos como vocês e como eu. Que mensagem extraordinária e gloriosa! Esse é o Evangelho puro e genuíno que precisa ser pregado ao mundo. Infelizmente, esse Evangelho, através da sua história, já na época do apóstolo Paulo, começou a sofrer distorções. Havia os que viam ou tiravam uma consequência da doutrina da justificação pela graça indevida. Então, se é de graça, se é pela fé, se não há requerimentos e não há sem lei, e é sem lei, significa então que se eu creio, eu posso viver de qualquer maneira, porque se não é por obras, então eu posso viver de qualquer maneira. Esses libertinos são tratados pelo próprio Paulo aqui no capítulo 6 da sua carta, e mais especialmente na carta de Judas. E Paulo também trata disso, 1 Timóteo, capítulo 4, dos libertinos, gente que abusa da graça de Deus, gente que vai usar a doutrina da justificação pela fé, mediante a graça de Deus, para viver uma vida em pecado. Existem comunidades no meio evangélico que fazem isso hoje, e não são poucos. Você vai encontrar nas redes sociais, você vai encontrar aí nos blogs, você vai encontrar nos sites de igrejas que são libertinas mesmo, onde é permitido aos seus membros, os namorados irem para a cama, onde o casamento não é desvalorizado, que o relacionamento homossexual é absolutamente considerado normal e aceito, e vai aí uma série de outras coisas que são pertinentes e que fazem parte dessa constelação de pecados contra a misericórdia e a graça de Deus. Então, essa doutrina ela tem sido
também atacada pelo outro lado, de pessoas que acham que esse tipo de doutrina acaba deixando o crente folgado. Então, além da doutrina da graça, eles acrescentam: bem, para você ser salvo, você precisa ser em Cristo e guardar o sábado, cabelo é desse tamanho, vestido é desse outro tamanho, não pode usar isso, não pode fazer aquilo. Ou como na própria Igreja Católica, que é a maior de todas as seitas, onde vai se dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas a salvação é mediada pela própria Igreja, através dos seus sacramentos, e Maria ainda dá uma forcinha. Quer dizer, essa doutrina simples, ela tem sofrido todo tipo de ataque durante a sua história. Já no tempo apostólico, como eu disse, exatamente porque ela é o cerne do Evangelho. Deus justifica pecadores gratuitamente mediante a fé em Cristo Jesus, sem lei, embora a lei e os profetas testemunhem de que isso é o caminho de Deus. Agora vem a pergunta que não pode calar, não é nem que não quer, é que não pode calar. Como é que um Deus justo, ele pode justificar culpados? Todos nós estranharíamos e estranhamos, ficamos revoltados quando a gente tem notícia aí de uma decisão de um ministro do tribunal, da Supremo Tribunal Federal, ou de um juiz aí de uma comarca, ou um juiz aí federal, tomando uma decisão em que uma pessoa comprovadamente culpada, ela é inocentada com uma canetada. A gente fica revoltado, ou não? Fica, não é? A gente tem um senso de justiça. Agora, pense em termos de Deus. Deus é justo juiz. Como é que Ele pode tornar culpados em pessoas justas? Como é que Ele pode considerar justo pessoas que a sua própria lei já condena e declara que eles são pecadores, culpados e dignos de receber toda a ira e juízo que procedem de Deus? É o que Paulo vai tratar em seguida, final do verso 24 até o verso 25, onde ele vai dar a base em que Deus pode justificar pecadores sem se tornar injusto. Como é que ele pode ser justo e justificador ao mesmo tempo? Com licença. Final do verso 24. Aliás, vou ler o verso todo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, aí vem, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Aqui o apóstolo Paulo avança um passo a mais no desvelar do plano redentor de Deus, e ele nos dá a base em que Deus pode fazer tudo isso que ele disse nos versos anteriores, sem se tornar injusto, não inocentando que ele não inocenta, mas justificando pessoas que são culpadas. A razão é que Deus faz isso com base na redenção que há em Cristo Jesus. Existe uma redenção que é feita com base na pessoa e na obra do seu Filho Jesus Cristo, que é mais propriamente explicada no verso 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. A chave para a gente entender isso aqui é a palavra propiciação. Paulo está tirando essa palavra da lei do Antigo Testamento, particularmente das leis cerimoniais, e especificamente de um móvel que era parte integrante do tabernáculo, primeiro, e depois do templo, que era chamado de propiciatório. Na verdade, esse nome propiciatório era dado à tampa da Arca da Aliança. Quando Deus mandou que Moisés construísse um tabernáculo, onde Deus haveria de habitar no meio do seu povo, ele determinou que Moisés fizesse o tabernáculo com várias divisões, sendo a mais importante o chamado Santo dos Santos. Era um local protegido por uma cortina, chamada de véu, onde ninguém poderia entrar, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, levando sangue
sangue de um animal que seguia uma determinada especificação e que havia sido sacrificado recentemente. Isso era feito uma vez por ano e o nome desse dia era o dia da expiação, ou Yom Kippur. Yom Kippur que até hoje os judeus celebram, embora sem sacrifício. Então era nesse dia que acontecia isso. Dentro do Santo dos Santos, do outro lado do véu, invisível aos olhos humanos, estava a Arca da Aliança feita de madeira de acácia, coberta por ouro e detalhes especiais, com uma tampa onde havia 2 querubins voltados um para o outro, asas se tocando na ponta e no meio, e dentro da arca estava as 2 tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos, e em tempos antigos a vara de Arão que floresceu, e quando era possível, uma amostra do pão da propiciação, do maná, numa cumbuca, que foi somente durante o tempo do deserto, né? Naturalmente, porque depois que entraram em Canaã, cessou o maná. Mas inicialmente era isso que tinha lá dentro. Como eu disse, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano com sangue, e ele derramava aquele sangue na tampa. Daí é que vem a expressão, para fazer propiciação, porque o sangue era derramado em cima do caforete, esse é o nome hebraico, não é? É o caforete. O nome era derramado ali, o sangue, sobre o propiciatório para fazer expiação pelo povo de Israel. A palavra caforete, ela foi traduzida para o grego como hilasterion, que é a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa aqui. Deus propôs a seu Filho como propiciatório. Aqui a gente aprende que aquela tampa, ela era uma figura de Cristo. Era uma figura de Cristo. Ali era o local onde Deus era propiciado, quer dizer, apaziguado, onde o pecado era apago e, portanto, a ira de Deus se apagava. A ira de Deus, a sua santidade era satisfeita, por isso que é chamado de propiciatório, e o ato é chamado de propiciação. De propiciação. E agora tudo ficou claro. Deus pode justificar pecadores com base na propiciação que foi oferecida pelo seu Filho Jesus Cristo ao derramar o seu sangue na cruz do Calvário, que é o altar que foi erigido por Deus para completar de uma vez por todas a nova aliança no seu sangue. No altar do Calvário, o Cordeiro de Deus se oferece e faz propiciação pelos pecados do povo de Deus. Por isso que Deus então pode agora justificar pecadores, enquanto que para nós é sem lei, enquanto que para nós é sem requerimentos, para o nosso representante que é Jesus Cristo. Ele cumpriu a lei e ele levou sobre si a nossa culpa, e ele experimentou a ira de Deus e foi moído e castigado no nosso lugar. Por isso que Deus pode justificar pecadores sem que ele se torne injusto. Sem que ele se torne injusto. Por que Deus fez isso? E a resposta, final do verso 25, para manifestar a sua justiça, diz o apóstolo Paulo, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O que significa essa expressão enigmática, não é? Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. A melhor explicação é a seguinte: apesar de todos os pecados que foram cometidos pela humanidade, depois da queda, Deus fez uma promessa lá no jardim. Virá o descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. É chamado proto-evangelho, Gênesis 13:15. Primeira vez que o evangelho é anunciado lá no jardim, logo depois da queda. Deus prometeu que mandaria alguém que resolveria o problema, um segundo Adão para fazer certo o que o primeiro Adão fez errado. Entretanto, saídos do paraíso, os filhos de Adão começaram a cometer os mesmos pecados. Caim mata Abel. Lameque introduz a poligamia. Nimrod faz uma torre que pretende chegar até os céus. Os homens da semente santa se misturam com os ímpios, dando origem a uma geração ímpia e perversa. Deus tem que trazer o dilúvio. E depois disso não teve mais fim.
A humanidade metida em pecados e pecados, em desafio a Deus, aquilo que nós lemos no capítulo 1 ontem. Apesar disso, Deus não desistiu da humanidade dizendo, não tem jeito. Então, nesse sentido, ele deixou impune os pecados, porque os nossos pecados mereciam simplesmente que Deus dissesse, vão todos para o inferno. E Deus, se fizesse isso, ele estaria sendo justo. Ele não deve nada a nós, a nenhum de nós. Nenhum de nós merece ser salvo. Nenhum de nós tem direito à salvação. Se Deus mandasse todo mundo para o inferno, ele estaria sendo absolutamente justo. E qualquer um que se salva é pura graça, não mérito. Então é isso que esse texto significa. Deus quis revelar finalmente a sua justiça quando ele tinha deixado os pecados anteriormente cometidos impunes, ou seja, não nos puniu com a pena capital, deixando de mandar seu filho, mas agora ele manda, apesar de tudo que nós fizemos. Ele justifica pecadores, apesar de que nós não merecemos. Tendo em vista, verso 26, a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Que coisa maravilhosa. Deus, dessa forma, ele concebe esse plano extraordinário, em que ele, sem deixar de ser justo, justifica pecadores com base na propiciação que há no sangue do seu Filho derramado na cruz. Que conclusões ou que implicações o apóstolo Paulo tira de tudo isso? Vamos ver, a partir do verso 27 até 31. Primeiro, ele pergunta, no verso 27, onde está, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. O que é a jactância? Jactância é uma pessoa bater no peito e propagar sua própria bondade e sua própria virtude. A gente costuma fazer isso, né? Sem bater no peito. A gente faz isso nas redes sociais, nos relacionamentos, conversando com os amigos. A gente sempre proclama a nossa glória, a nossa grandeza, a nossa beleza, a nossa justiça e a nossa esperteza, a nossa inteligência. O primeiro efeito desse caminho de Deus para justificar o pecador é que ele corta a oportunidade para a jactância. Porque quem é justificado com base na justiça de outro, na justiça de Cristo. Não é justificado com base na sua própria justiça, mas é pela graça, é um favor que você recebeu. Você vai se jactar de quê? O que é que você tem que você não recebeu? No céu não vai ter ninguém batendo no peito e dizendo, eu estou aqui porque eu quis, eu estou aqui porque eu mereci, eu estou aqui porque eu fiz alguma coisa. Não haverá nenhuma jactância no céu. No céu haverá apenas pecadores quebrantados, glorificados, dizendo a Deus, tua, Senhor, é a grandeza, a glória, a honra e o poder. Tu é a majestade, tudo vem de ti, e toda a graça que nós recebemos é imerecida. Onde está a jactância? Pergunta o apóstolo Paulo. Foi totalmente excluída. Por que lei? Por que princípio? A palavra lei agora aqui significa princípio. Por que princípio? Das obras? Não, pelo contrário, pelo princípio da fé, ou seja, de que nós somos salvos pela fé. Se a salvação fosse por obras, haveria jactância no céu. Pessoas batendo no peito e dizendo, eu vim aqui porque eu cumpri, fiz minha parte, fiz tudo direitinho. Mas a lei da fé corta a jactância pela raiz. Portanto, um crente jactancioso é uma contradição em termos. O nome que a gente usa para isso em gramática é oxímoro. Oxímoro, estou pensando em inglês aqui. Oxímoro é o nome que se dá para isso, quando você na mesma frase apresenta uma contradição, tipo um círculo quadrado. É um oxímoro.
Crente jactancioso é um oxímoro. Ou ele é crente ou ele é jactancioso. Ele não pode ser as duas coisas. Não tem como. A jactância é excluída. O povo que deveria ser o povo mais humilde do mundo são os evangélicos. Porque eles foram salvos pela graça. Tudo que eles têm foi pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. E eles sabem disso. Tudo também que os outros têm é pela graça. Só que eles acham que eles merecem, né? Que eles conquistaram. Então, está excluída a jactância. Primeira conclusão. Segunda conclusão, verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Isso aqui nós já falamos bastante. Segunda conclusão de Paulo é essa. Ele está fechando o assunto. Ele está fechando o assunto. A partir do capítulo 4, ele vai falar da fé de Abraão. É outro assunto, na mesma linha. Mas aí ele conclui. Concluímos, pois, e isso aqui é o resultado de toda a argumentação de Paulo, é isso que ele vinha tentando provar desde o começo, que o homem é justificado diante de Deus mediante a fé, independentemente das obras da lei. Se ele guarda a lei ou não, nunca vai guardar, independentemente das obras da lei, ele é justificado pela fé. Ou seja, Deus lhe dá justificação sem que ele tenha guardado a lei. Terceira conclusão. Deus é de todos, verso 29 e 30, é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Talvez os judeus pensassem que eles teriam um privilégio especial ou que receberiam um tratamento VIP diferenciado dos gentios que eles desprezavam tanto na época do judaísmo do segundo templo, que é a época em que Jesus esteve aqui. Em que o fariseu se gloriava de não ter nascido nem mulher, nem cachorro e nem gentil. Era a glória dele. Então, é para essa geração que o apóstolo Paulo está escrevendo. Eles talvez pensassem que Deus fosse exclusivamente da nação de Israel. O nacionalismo em Israel foi muito exacerbado durante a Guerra dos Macabeus. Esse período de 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo, quando reino após reino, domínio mundial após domínio mundial, tentaram tirar a identidade dos judeus. Eles reagiram, surgiram os fariseus, surgiram o movimento dos zelotes, e então o judeu era muito zeloso da sua identidade religiosa. Por isso, talvez ele chegava a pensar que Deus era somente dos judeus. Aqui o apóstolo Paulo mostra por que os judeus não gostavam dele. É Deus somente dos judeus? Resposta dele, não. Deus é também Deus dos gentios, Ele é Deus dos pagãos, Ele é Deus daquele povo que a gente viu no capítulo 1. É o mesmo Deus, porque só tem um, não tem outro. E Ele não tem dois pesos e duas medidas. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Ele justifica pela fé o judeu e pela fé o não judeu, o circunciso e o incircunciso. A mensagem do Evangelho é para todos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Última conclusão de Paulo, e aqui, uma ressalva que o apóstolo Paulo faz, já imaginando o que é que ia acontecer, e infelizmente aconteceu. Anulamos, pois, a lei pela fé, como vocês dizem que eu anulo? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. O que é que o apóstolo está querendo dizer aqui? Ele já está aqui se precavendo da acusação de que isso que ele acabou de ensinar, que Deus justifica pecadores gratuitamente mediante a fé em Cristo Jesus, judeus e gentios da mesma forma, isso torna a lei obsoleta, a lei de Deus. E aqui Paulo está pensando mais na lei moral de Deus, consubstanciada nos 10 mandamentos. A lei moral de Deus, a expressão universal, constante, imutável e geral da vontade de Deus, que está ali resumida nas 10 palavras, como é chamado pelos judeus os 10 mandamentos, as 10 palavras. A pergunta é: a graça não torna a lei obsoleta? Ou, colocando de outra maneira, qual é o papel da lei, então, agora, na vida daquele que foi justificado pela fé? Qual o papel da lei na vida do crente? Os 10 mandamentos. Então, já que eu não sou salvo por eles, qual o papel deles? E a resposta que Paulo dá aqui ele simplesmente nega. Ele diz: anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei.
Isso aqui só vai ficar claro mais adiante no livro de Romanos, particularmente quando a gente chegar no capítulo 6 e no capítulo 7, que ele vai expandir isso aqui. Mas ele já está avisando. Já no final do capítulo 5 ele começa a falar sobre isso. Em resumo, o que é que Paulo vai dizer é o seguinte: em que sentido o evangelho da graça confirma a lei? Porque para que o evangelho da graça faça sentido, é primeiro necessário que a lei venha e quebre o orgulho do homem, cale a boca do homem, configure o pecado como culpa e traga conhecimento pleno do pecado, aquilo que ele disse no início. Ou seja, não pode haver evangelho sem que haja lei. Você chega para uma pessoa e diz: você precisa de Jesus Cristo. A pessoa diz: por quê? Eu não sou pecador, eu não fiz nada errado, por que eu preciso que alguém me salve? Salvo de quê? Eu nunca fiz nada errado. Então você precisa da lei para você trazer debaixo de convicção de pecado o pecador, para que as boas novas pareçam boas novas para ele. A notícia da cura, boa notícia, ou a notícia da cura do câncer, ela só vai ser boa para quem, né? Claro, vai ser boa para todo mundo, né? No sentido, no espírito geral de amor à humanidade, mas ela vai ser particularmente boa e bem-vinda para quem sabe que está doente, está consciente de que está doente. O Evangelho de Cristo não é boa notícia para o pecador até que ele seja despertado do seu estado de sonolência, de morte em que ele se encontra, e ele veja os seus pecados, ele veja a ira de Deus sobre ele. Então, nesse sentido, o Evangelho confirma a lei continua sendo o caminho de Deus para preparar o homem para receber o Evangelho, como Lutero se referiu à lei como a marreta de Deus. A lei é a marreta que Deus usa para quebrar a arrogância, a prepotência, a vaidade e o orgulho do ser humano, que acha que não precisa de Cristo e não precisa de Deus. Há uma ilustração aqui, creio que é do próprio Lutero, né, que eu já citei. Lutero, não é uma ilustração, é uma citação dele, ele diz que a lei me leva a Cristo para justificação. E Cristo me manda de volta à lei para santificação. Como funciona na prática? Eu olho para a lei e digo: sou um pecador perdido. Os meus pecados estão todos ali refletidos nas santas 10 palavras. Estou completamente condenado em todos os aspectos. E a lei diz: olhe para a cruz. Vá até a cruz. É nesse sentido que Paulo diz que a lei é um pedagogo, é um aio para nos levar a Cristo. Ele diz isso na carta aos Gálatas, né? A lei funciona como um aio, no grego pedagogo, aquele que guia uma criança. A lei me leva a Cristo. Ali na cruz você vai encontrar perdão. Eu, então, levado pela lei, eu vou à cruz, onde eu recebo o perdão. E aí, cheio de gratidão ao meu Salvador, eu pergunto: Senhor e Salvador, o que posso fazer para te agradecer e te servir? Resposta de Cristo: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra do dia de descanso, honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. A lei me manda a Cristo para a justificação, e Cristo, esqueci o não furtarás, e Cristo me manda de volta a lei para a santificação. Dessa forma, Paulo diz aqui: anulo, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes eu confirmo a lei. A lei, portanto, agora para nós, ela não é caminho de salvação como nunca foi, mas ela é o que Calvino chamou o caminho da gratidão. Como é que eu vivo para agradar a Deus porque Ele me salvou? Resposta: ande nos mandamentos de Deus, ande na sua vontade, por gratidão, não por obrigação, mas por gratidão, porque salvo você já foi, pela graça mediante a fé. A lei agora lhe mostra o caminho pelo qual Deus vai se agradar de vocês. Algumas conclusões com aplicações para o momento missionário. Primeiro, missões onde isso não é pregado, esse evangelho de Cristo não é pregado,
pode ser feita por qualquer ONG. Distribuir balinha, fazer caridade, ajudar os doentes, ensinar os indígenas a cultivar mandioca, ensinar o ribeirinho a plantar, a furar poços de água. Qualquer ONG faz isso. A única coisa que diferencia a igreja das ONGs é que ela tem essa mensagem que as ONGs não têm. E é isso que torna a missão o que missão é. Não vamos confundir ação social com missão. Claro, se nós pudermos, ao mesmo tempo em que nós vamos anunciar o Evangelho, fazer o bem, lembremos que boas obras fazem parte da lei. O resumo da lei qual é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Como decorrência do Evangelho, eu posso ajudar as pessoas a viverem melhor. Mas isso em si não é o Evangelho, mas uma decorrência dele. Então, claro, podemos usar de todos os meios pontes para nos conectar com as culturas, com os povos, com as sociedades, com determinadas classes sociais ou outros grupos, mas isso apenas funciona como o caminho para que eu apresente a eles o Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, como Deus justifica pecadores mediante a sua graça pela fé. Essa é a primeira aplicação que eu queria fazer dessa exposição. Segunda, essa mensagem entendida na sua pureza e na sua clareza é o maior estímulo que um missionário pode ter. Porque a conclusão óbvia disso aqui é que Deus pode chamar qualquer pessoa, que não tem ninguém que tenha pecado tanto, tão profundamente, que a graça de Deus não possa alcançá-lo. Paulo fala aqui de maneira genérica, Deus justifica pecadores. Ele não está dizendo pequeno ou grande, ou que cometeram esses pecados ou aqueles. Deus justifica pecadores. Eu sei que o campo missionário pode ser um local bastante desolador e desanimador. Eu me lembro das vezes que eu fiquei bastante desanimado, quando depois de um dia pregando na cidade de Gamileira, ou antes disso, quando eu era missionário com os pescadores na cidade de Olinda, ou depois, quando eu estava plantando 2 igrejas na cidade de Olinda, em Ouro Preto, entre jovens drogados, dia após dia, pregando o Evangelho, visitando, distribuindo folhetos, chamando, levando, trazendo para a igreja e tudo mais, não tinha conversões, não tinha, ninguém se manifestava, não aparecia ninguém desejoso. Que dor no coração, que dificuldade para continuar. E aí eu me lembrava de que não há ninguém que tenha pecado tanto, não há pecador tão difícil que a graça de Deus não possa alcançá-lo e justificá-lo. Isso era um alento, o Evangelho na sua pureza é um alento para o pastor, é um alento para o pregador e é um alento para o missionário. E, portanto, devemos sempre lembrar disso aqui. E devemos sempre pregar e anunciar isso aqui. E, por último, é importante a gente lembrar que Deus não tem 2 planos de salvação, um para o judeu e outro para o gentio. Sempre foi um único evangelho. Abraão foi justificado pela fé, Gênesis capítulo 15, verso 6. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. O Salmo 32, Salmo 31, aliás, 32 de Davi, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade, é usado por Paulo aqui no capítulo 4 para provar que Davi foi justificado pela graça mediante a fé e não por obras. Não tem 2 caminhos, 2 métodos, é um só. Portanto, vamos resistir à tentação de aculturar o Evangelho. Vamos resistir à tentação de adaptar esse Evangelho, de alguma forma torná-lo mais palatável ou torná-lo mais atraente para as pessoas. O poder do Evangelho consiste na sua pureza, em que ele foi dado por Deus e nós devemos pregá-lo assim.
Existem algumas circunstâncias na vida da igreja que podem ser adaptadas ao contexto em que nós vivemos, à sociedade em que nós vivemos, mas o Evangelho é inegociável, porque ele é, segundo o apóstolo Paulo no início da carta, o quê? Não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus continue a abençoar vocês como igreja missionária, despertando vocações entre vocês e dando condições a vocês para apoiar esse trabalho tão importante, que é o trabalho prioritário da igreja. Amém? Deus abençoe vocês. Amanhã de manhã já estou seguindo, depois de um estudo. Vai ser só para os pastores, não é? Então já me despeço aqui essa noite de vocês. Deus os abençoe. E até outra oportunidade, se Deus quiser.